Nós vamos começar por uma denúncia gravíssima que foi apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ontem pela coligação do senador Eduardo Braga contra o governador Wilson Lima. Nela, o senador Eduardo Braga, a coligação dele, acusa o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, também é parte dessa ação o secretário de comunicação da prefeitura, Israel Conte. Eles são acusados de uso abusivo do poder político, do poder econômico e dos meios de comunicação social nesta eleição, desequilibrando o pleito, de acordo com esta acusação, em favor de Wilson Lima. O que eles colocam ali nessa AIGE? Que tudo o que é proibido de conduta vedada neste período, que não foi utilizado, recurso que não teria sido utilizado pela máquina estadual, foi usado em cumplicidade, essa é a palavra que eles usam nessa acusação, pela Prefeitura de Manaus. O repasse de recursos para meios de comunicação colocarem um potencial maior nessa dobradinha, nessa aliança entre Davi Almeida e o Wilson Lima, por meio de ações que vieram a beneficiar a população de Manaus. Eles colocam nessa AIGE, o senador Eduardo Braga, que a comunicação da prefeitura ela foi utilizada com recursos que foram repassados pelo governo do estado, no sentido de potencializar a campanha eleitoral do governador Wilson Lima. Então, enquanto o governador tratava na sua campanha eleitoral dessa parceria com a prefeitura, dos recursos que foram repassados para o Asfalta Manaus, Passe Livre, Estudantil e outras ações, a propaganda institucional da prefeitura potencializava tudo isso de acordo com a denúncia de forma irregular, patrocinando publicações em blogs, fazendo uso de mala direta. Na última semana do pleito, no dia da eleição, segundo a denúncia, foi disparado mala direta para muitas pessoas, fazendo propagandas que, na leitura da denúncia e pelo visto também da corregedora do TRE, a desembargadora Carla Reis, foram abusivas, no sentido de que elas não eram necessárias, elas não eram serviços necessários a este momento para a população. E elas só faziam a divulgação, ressaltavam a importância dessa aliança política que é vendida na eleição, na propaganda eleitoral do governador Wilson Lima, como importante de ter continuidade. Um exemplo do que eu li aqui nessa AIGE é, por exemplo, a fala a respeito do passe livre estudantil, sendo que esse cadastro ele encerrou muito antes do período eleitoral. E aí, Diene e ouvintes, eles colocam que no dia da eleição foi disparado uma propaganda para vários e-mails, uma delas chegou no e-mail dos próprios advogados do Eduardo Braga, dado esse disparo em massa, fazendo propaganda do passe livre estudantil na leitura dele, sem nenhuma necessidade no domingo, no dia da votação. Mas não há necessidade da população ser informada daquela questão. É como se algumas propagandas, vocês já devem ter visto na televisão, elas são autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por exemplo, vacinação, outros tipos de serviços que são imprescindíveis, que a população continue sendo informada e a máquina publicitária precisa continuar no sentido do interesse público. Neste caso específico, essa informação, de acordo com a denúncia, ela não tinha a menor necessidade, não tem cadastro aberto, o único objetivo dela é exaltar essa aliança e exaltar os predicados desses dois políticos, que no caso um deles está concorrendo ao pleito. E a denúncia diz que isso desequilibra o pleito, esse uso abusivo dos meios de comunicação. É interessante também porque eles trazem outros dados que aí vai concatenando, para além do abuso da comunicação, o abuso do poder econômico. Eles trazem dados de repasses de recursos financeiros para a prefeitura, por parte do governo, que quase zero no primeiro ano, é isso que está na denúncia, e R$500 milhão, né, no limite da legislação eleitoral, né, dos repasses permitidos para o ano eleitoral. Isso tudo é colocado também, aí tem mais um dado, a fala do próprio Davi Almeida, prefeito de Manaus, no dia da eleição, numa entrevista a uma rádio aqui no Amazonas, em Manaus, pedindo voto a leitura da denúncia, que ele pediu voto para o Wilson Lima, porque ele fala que é necessário que Manaus permita que essa parceria continue,
que é o bojo dessa denúncia, né? Todo fala sobre esse uso abusivo para que essa parceria continue beneficiando o Wilson Lima. E aí o Davi Almeida, no dia da eleição, que é proibido boca de urna, numa rádio de um alcance massivo, dá esse, digamos assim, essa cereja do bolo para essas pessoas que fizeram a denúncia, né? Por caso da coligação de Eduardo Braga, concatenando toda a leitura deles em relação a essa relação, ao repasse de recursos e a esse contato com a mídia.